Vamos continuar o desfecho e a mentira do protestante respondendo Padre Drogas sobre as imagens via sacra. As escrituras de que autores erram e etc, isso aí não é nem um pouco comum. Ele tá criando um espantalho aqui, tá batendo para tentar fortalecer a narrativa dele. Tomar banho na água benta. Olha só que palhaço, cara. Tem uma proibição explícita em Êxodo 20. E ainda tem pessoas que dão crédito para esses palhaços aqui, protestante. Pelo amor de Deus, protestante. Vamos pregar a palavra, vamos pregar o evangelho, vamos arrastar multidões para adorar o verdadeiro Deus. Não essa palhaçada sua aqui. Faz um canal de palhaçada que acho que tem mais respaldo, cara. O padre tá falando das águas bênçãos, o cara vai lá e toma banho, coloca uma garrafa de água e joga água na cabeça. Típico de herege, né? Querendo chamar a atenção. Infelizmente, cara, infelizmente. Tem uma proibição explícita em Êxodo 20 e em Êxodo 25 uma ordem. E ele não consegue entender. E não só em Êxodo 25. Querubins de ouro em Êxodo 25. Serpente de bronze levantada depois no livro de Números. Todas essas citações que eles estão falando, nenhuma está no contexto de adoração, como um meio para se adorar. Qual que é o contexto? Esse contexto é a confecção de imagens como meio de adoração. Essa aqui está ordenando que imagens sejam feitas para decorar o templo. Simbólico, a serpente. Para os amigos protestantes, as imagens via sacra, por meio de ficção, é só para decorar o templo. Esse é o fim, o entendimento dos doutores protestantes para negar a imagem via sacra. Tem todo um significado simbólico as imagens via sacra. Não é simplesmente uma arte. Não, cara. Quando você vê uma imagem via sacra, uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora ou de João Batista, essa imagem faz você refletir a missão, a santidade do santo, a imagem representada ali de um santo. É isso que é o único propósito da imagem. Refletir, ou te apontar, ou te levar, que o termo grego é o ícone, a Deus. Muito diferente das imagens que Êxodo 20, versículo 3 está falando. A imagem ali dos egípcios, que os egípcios adoravam. Olha só. Primeira coisa que vamos estudar, números, né? Número 2, ponto, povo de Israel está saindo do Egito. Quando Deus diz assim, não farás para ti imagem de escultura que se encontra em cima no céu, sobre a terra e nas águas debaixo da terra, os egípcios adoravam Deus, 3 deuses sobre a terra, 5 acima e 2 abaixo. Que é muito diferente desse contexto das imagens via sacra. Que o amigo protestante está tentando usar para negar as imagens via sacra. Os deuses do Egito, que eles adoravam no céu, Ra ou Ré, era o criador dos deuses da ordem egípcia, homens com a cabeça de falcão, estabelecido como Onus na identidade, era um deus, um tipo de deus solar, que era adorado por eles. Chamava Ra. Olha só, eu já fiz isso no primeiro vídeo, mostrei que são esses deuses, Deuses abaixo, deuses habitavam no céu, certo? Deuses do céu, Chamava Ibis, é uma ave palmata, com um bico bem longo e recuando um bico branco, que era encarnação do Deus Sol, Deus que mora no céu, morava no céu. Para eles era Thor, que era um deus letrado, representado por um homem com a cabeça de Ibis, ou com babuíno. Este era o terceiro deus lá em cima que tinha a estátua.
Sobre a terra, os deuses sobre a terra. Tinha Obis, Apis, Kepras, Babuíno, Apócrifos, Bastete e Gebe. 2, 4, 6, 7. Esses deuses sobre a terra, abaixo da terra. Tinha Sedeque e Tarete. Quando Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, é dessas imagens, desses deuses que Deus está falando. Isso é simples de se entender. Muito diferente das imagens via sacra que Deus mandou fazer. Êxodo 25, 18. Aqui, ó. Eu baixei um estudo aqui sobre isso aqui. Muito interessante, ó. Ó, o Deus Íris, olha como que ele é. Olha a imagem do Deus Íris, olha só. Era isso aqui que o povo egípcio estava adorando. O Deus Horus. Olha só. O Ator. Deus Toro. Olha só. Cabeça, olha só. Corpo de homem, cabeça de pássaro. Olha só. Era isso aqui que o povo estava escravizado. É isso aqui que Deus quer tirar da cabeça do seu povo eleito. Isso aqui não te leva a Deus. Isso aqui toma a presença de Deus, porque isso é um Deus, isso aqui é adorado. Muito diferente das imagens via sacra. Olha só para recapitulando aqui, para a gente entender o que? Olha só, agora que imagem que Deus mandou fazer para levar o povo a Deus? Ó. Imagem da Arca da Aliança. Fotos da Arca da Aliança, da Nova Aliança. Olha só. Vamos pegar uma aqui para a gente entender. Ó. Olha só a diferença. O que tinha ali dentro da Arca da Aliança? A palavra, o maná e o cajado do sacerdote Arão que floresceu da terra. Muito diferente que eu mostrei aqui. Isso aqui é a presença real de Deus. Josué 16 prostrou diante dessa Arca da Aliança. Culto de honra à arca. Ó, 2 querubins ali, ó. Muito diferente dos deuses do Egito. E adoração a Deus. Culto de honra às imagens via sacra que aponta a Deus, que te leva a orar a Deus. Salmo 95, a adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados, não os ornamentos de ídolos, de deuses, etc. Certo? E aí o amigo protestante diz que o padre não sabe nada. Ordenando que imagens sejam feitas para decorar o templo. Simbólico, a serpente, por exemplo. Esse negócio da serpente aqui, já vi muito católico comentar aqui. Gente, a serpente que Deus mandou Moisés erguer, naquele caso específico, era uma simbologia que apontava... Simbologia. Então a simbologia levava o povo a adorar a Deus. A simbologia operava milagre. Olha só, inegável. A imagem operava milagre e prodígio. O poder está na imagem? Não, o poder está em Deus. Quem fazia milagre? A imagem? Não, Deus. Simbologia, cara. Inclusive para Cristo, por quê? Os hebreus estavam sendo picados por serpentes no deserto como um castigo divino por causa da idolatria, da desobediência deles. E Deus, né, na sua misericórdia... Cadê os versículos bíblicos? Cadê a escritura? O cara cita texto e não pega o texto para degustar, para mostrar realmente se é isso que o texto está falando. Ele fala para Moisés levantar a serpente e eles olhavam para a serpente e eles eram curados. E isso apontava simbolicamente... A serpente não era uma imagem de culto, de adoração. A imagem é um ícone que aponta, que leva e volta o povo para os mandamentos, como vai dizer, sabedoria.
a Jesus. Porque nós estamos morrendo com os nossos pecados, estamos debaixo da ira de Deus, na nossa condição natural humana, essa antropologia bíblica. E qual que é o papel de Cristo? Eu olho para ele e eu sou curado, e eu não morro. Olha só, qual é o significado da serpente ali? Vamos degustar aqui de Bíblia, porque o amigo protestante não usa a escritura. Olha só, sabedoria. E quando a Bíblia refere a ídolos, é imagem de pagão. Salmo 115, 135 e etc. Sabedoria 16, 4. 16, 5. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceu com a mordedura de sinuosas serpentes, a vossa cólera não durou até o fim, ó. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação. Que sinal de salvação é esse? Moisés, faz a serpente ali de bronze e meta no pote, quando o povo olhar, o povo era curado. Olha só. Que ele lembrava o preceito de vossa lei. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, Cristo será levantado. O Velho Testamento, o povo ali tinha um sinal de salvação. A serpente, que é a prefiguração do verbo. E no Novo Testamento nós temos também um sinal de salvação, a cruz. Gálatas 3:1, Paulo apresenta a imagem do Cristo crucificado. Olha só, para a gente entender o quê? Que esse amigo protestante, ele está colocando coisa que não tem nada a ver. O contexto é o pensamento protestante em negar e degrinir as imagens. Porque Salmo 28:2, olha só. Rendei a glória devido ao Senhor, seu nome. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Salmo 96. Fala o mesmo texto. 96. Olha só que interessante. 95:6, ó. Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Diante dele estremecerão a terra inteira. Dá um pause aqui. Olha só. Prostrado diante da arca da aliança. Josué 7:6, ó. Olha só. Como o povo de Deus cultuava a Deus. Como o povo de Deus adorava a Deus. Prostrado diante dos ornamentos sagrados. E o que tinha em cima do ornamento sagrado? 2 querubins. Igualzinho que a gente façamos na Igreja Católica. Olha só. Josué 7:6, ó. José se prostra diante da arca do Senhor, ó. Olha aqui, o tema é muito interessante. José se delante del arca, um objeto com imagens religiosas. Era idolatria, ó. É só. Tem que mostrar assim, tem que desenhar. Porque os caras, eles só sabem atacar, pô. Atacar, criticar. E o tempo do rei Salomão era um tempo cheio de imagens e escultura. José prostrado diante do anjo também, ó. É simples, pô, entender isso. Então já cai por terra essa mentira desses protestantes. Porque o foco deles não é pregar a verdade. Você pega Lucas Gonzalez, pega Rodrigo Mocerim, pega Rafael Papo, pega Rodrigo Silva, pega o professor Leandro Quadro, pega toda essa classe de protestante aí, o único foco dos caras é isso, pô. Perseguir, criticar, degrinir, e etc, e etc. Porque eles são mentirosos. Que o povo é, Oséias 4:6, o povo se perde por falta de conhecimento. Porque o povo só quer saber de Bíblia. Eu só creio na Bíblia, mas como a Bíblia foi construída, como a Bíblia foi criada, como os apóstolos pregaram, deram o seu sangue, deram sua vida para você ter esse cara aqui, ó. Aí você pega a Bíblia, só protestante. Eu interpreto da minha maneira. Você esquece
a tradição, você esquece a história. Como você vai entender? Certo? Aí fica nesse contexto aqui, ó. Usando falas de pai da igreja, degrinindo as imagens. Você pega imagem via sacro, primeiro século, segundo século, você vai ver as catatumbas ali, era cheio de imagem e escultura, cara. Por meio dela. Inclusive, os hebreus não faziam isso. Seria os apóstolos idólatras, então? Um amigo protestante está certo? Seria o próprio Deus idólatra, então? Vemos agora qual o tipo de imagem que Deus está proibindo e que tipo de imagem Deus mandou fazer. Vemos que tipo de imagem que é idolatria, vemos que tipo de imagem que te aponta a Deus. Essa serpente não foi erguida lá e agora vamos adorar Jeová e fazia parte do culto. Não existia isso. Quando Jeová, isso você é testemunho de Jeová? dentro de uma corrupção idolátrica de Israel, lá no período dos monarcas, o rei Ezequias, numa reforma religiosa, num avivamento espiritual, destruiu essa serpente, porque aí sim... Porque aí sim a imagem se tornou um objeto de culto, de adoração. Estava queimando incenso e fazendo sacrifício diante da imagem, igualzinho em Êxodo 32. E no 28:9 ali, o povo não fazia culto e não prestava culto de incenso de adoração. Contemplava, te apontava. Tem diferença. O cara está tentando forçar, tentando provar uma coisa que ele não consegue provar o vídeo todo. Eu acho que é o 4º vídeo já, né? Começaram a se corromper, idolatrando, se prostrando para essa serpente. Tá vendo? O propósito, a serpente não foi erguida como um meio de adoração. Quando os hebreus começaram... Aonde está na Bíblia que eles prostravam diante dessa imagem da serpente? Prostravam diante da Arca da Aliança. Fazer isso e cometer idolatria por fazer isso, o rei Ezequias, inspirado... Eles prostraram ali para adorar. Só para você pegar 2 Reis 18:4, Êxodo 32:4 ao 5, 6, 7. De Deus destruiu a serpente. É uma coisa tão óbvia, como o padre diz aqui, né, que ele mesmo não consegue entender. E depois, em 1 Reis, você consegue um monte entender. de bois, vacas e uma série de outras estátuas que você tinha, os bois... 1 Reis 7, 25 ao 29. Fala o texto. O mal dos padres, eles não citam texto. O mal dos padres é que ele não pega e mostra a Bíblia. Infelizmente é isso, cara. Não estou falando mal do padre, estou falando uma observação. Ali que representavam as 12 tribos de Israel, né, os bois de ouro. Você tinha querubins. Então, né? Êxodo 32 representava o quê? Fizeram um bezerro e falaram, mas chama a nossa frente. Ali em 1 Reis 7, do 25 ao 29, tinha a imagem de 12 bois, prefigurando as 12 tribos. Tem um significado diferente. As imagens não eram adoradas. Não era queimar incenso para as imagens. Não fazia sacrifício pela imagem, de acordo com como fizeram ali as 32. E em 2 Reis 18:4. Olha, você vê a diferença que o protestante não quer explicar. E ele também não mostra a Bíblia. Não pega a Bíblia para mostrar. De Israel, né, os bois de ouro. Você tinha querubins, né, não é esculpida a palavra, mas enfim, ornamentado nas cortinas do tabernáculo. Você tinha arte. Então tinha imagem, Êxodo 26, 1. A cortina do tabernáculo ali tinha querubins antigamente bordado. Êxodo 26, 37, se eu não me engano. Êxodo 37, 7 em diante tinha imagem também de querubins. E por aí vai, cara. Por meio de escultura, por meio de pintura. É a imagem que eu mostrei daquelas imagens no começo, de Thor, de Íris, de Nubis, de Apopis. Não, imagem via sacra. Que compunham o templo, mas não há nenhuma ordem e você não vai ver nenhum hebreu se ajoelhando para aqueles bois que Deus mandou fazer. Vamos adorar Jeová aqui por meio do boi. Se os bois estão no templo, e como os israelitas adoravam a Deus no templo? Eles não prostravam ali dentro do templo? Dentro do piso até o teto tinha imagem, escultura. José 7,6 prostrou diante da imagem. Como você tem a cara de pau falar que os israelitas não prostravam diante da Arca da Aliança? Eu acabei de mostrar a foto que Josué 7,6 prostrou diante da Arca da Aliança. E esse templo era cheio de imagem e escultura. E o povo orava como? Então o povo não se prostrava diante do templo. E a imagem lá, o querubim se colocou lá no lugar mais santo, no Debi. O santo do santo. Pelo amor de Deus, protestante.
Eles querem fazer essa confusão nas cabeças dos outros para ficar igual Silas Malafaia. Vocês adoram imagem, vocês é isso, vocês é aquilo. Eles não provam os seus fundamentos, eles perseguem a igreja. E ajoelhar e beijar o boi. Inclusive isso na Bíblia, quando o povo começou... Ajoelhar, beijar o boi, aí ferrou, cara. Êxodo 18, 7, Moisés prostrou diante do seu sogro, já se beijou. Se corromper com o bezerro de ouro que Jeroboão fez. Nós vamos chegar lá nesse Me mostra na Bíblia onde os israelitas estão beijando o bezerro. Tenta representar Jeová por meio de boi. O texto de Oséias, se não me engano, Deus fala, as pessoas até beijam bezerros, de tão absurdo que isso era. Ali a idolatria. Ali entrou a idolatria no templo. Só você meditar Ezequiel 5, se eu não me engano. Tiraram as imagens via site e colocaram a imagem de acordo ali do egípcio. Tem diferença. Ele está tentando forçar a barra aqui como se todas essas imagens de escultura, todas essas esculturas eram meio de adoração do judeu, que os judeus adoravam Jeová por meio disso. Não tinha nenhum fim devocional. Essas imagens, essas esculturas, era decorativo, ornamental e simbólico. Nada além disso. Quando essas coisas ornamentais e simbólicas viravam objeto Vamos de ver adoração... aqui. Tá falando muita besteira, cara. Vamos ver aqui. Significado principal das imagens. Querubins, anjos esculpidos na parede e sobre a Arca da Aliança, simbolizando a proteção divina e a morada de Deus. Palmeiras e flores, lírios, né? Representava a vida e a beleza, e a fertilidade e o jardim do Éden. Olha só, tem todo o significado, cara. Sendo uma lembrete constante da criação e da presença de Deus. Bois esculpidos, ó. Em séries e bois simbolizava força, sustentação e serviço, especialmente no grande mar de bronze e na base das pilares. Tem todo, não é simples, os caras, eles querem colocar o quê? É simplesmente ornamentos, é simplesmente uma ilustração, é simplesmente arte, não, cara. Tem todo o significado, se você for estudar a ponta dos querubins, tem um significado, os leões, tem um significado, os bois, o leão significa o leão da tribo de Judá. Cristo é da tribo de Judá, tribo de Dan. Então, os querubins prefiguram santos, servos. Tem todo um significado profundo. Para o amigo protestante é simplesmente ilustração, simplesmente arte. Mas engraçado, né, cara? Se fosse uma arte, se fosse uma ilustração, se fosse simplesmente tudo isso aí, por que Josué 7,6 prostrou diante da Arca da Aliança? Porque Êxodo 25:22, Deus se comunicava com o porta-voz do Velho Testamento, Moisés, através dos querubins. Infelizmente a bagunça tá aí. Gálatas 1,7, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam a confusão, né? São essas pessoas aqui, ó.
Eles viravam objeto. Que sabe mais que o magistério. Meio para se adorar, opa, tem um problema aí. E a Bíblia frisa que isso é pecado. Nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento adota a posição legítima, imperativa de se adorar ao Deus verdadeiro por meio de imagens. Porque até agora aqui o discurso dele está rodando e tipo assim, o problema é os falsos dele. Então, Cristo estava num templo aí, João 10, 22, 23. Em João 5, 14, 15. Em Atos Apóstolos 3, do ano em diante ali, os apóstolos estavam no templo. E Cristo aqui também ali no templo, chicoteando todo mundo, aquele comércio, aquela prostituição, não falou nada. Acho que é João 2, do 13 em diante. Não falou nada das imagens. Atos, João, é só. João 10, ali na frente da dedicação aqui, ó. Jesus passeava no templo e no pórtico de Salomão. Por que Cristo falou, vocês, meus irmãos judeus, vocês já estão adorando o verbo Deus vivo através das imagens. Vocês são idólatras porque vocês têm imagem no templo. Cristo não falou nada. Atos, só pegar João 5 ali, quando Cristo cura aquele paralítico, Cristo está ali, vai e encontra ele no templo orando ali. Não falou nada. Ô paralítico, você está aí no templo errado, porque tem imagem. Atos 3, os apóstolos vai falar também que o templo de Jerusalém é tudo mentira, idolatria. Não fala nada, ó. Atos 3, Atos 4, tem muitos textos aqui, ó. Três, ó. 3:11, ó. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluía a ele no pórtico de Salomão. Atos 3, 11, Atos 3, 8. Entrou com ele no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Não falou nada. Atos 5, 42. E todos os dias não cessava de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo pela casa. Então, os apóstolos pregavam ali, vocês estão adorando Deus através das imagens. Vocês são todos idólatras, porque você está aqui no templo cheio de imagens. E como era esse templo que Cristo passeava, e como era esse templo que os apóstolos todo dia pregavam ali? Para encerrar o vídeo, porque eu não consegui mais nada, muito esgoto, muito cocô. Como era esse templo? Vamos catar. 1 Reis 6, 22, 35, se você preferir. Antes, eu prefiro Ezequiel 41, 17, ó. Acima da porta, ó, vírgula, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Poxa, Cristo estava nesse templo, não falou nada das imagens de querubins. Agora o amigo protestante quer saber mais que Cristo. Querubins, palmas, 18. Uma palma entre dois querubins, que tinha duas faces. Uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, ó. E uma face de leão. Tinha imagem de leões também. De animal. Se você ler o Apocalipse, você vai ver, cheio de prefiguração de animal. Uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeira. E do outro lado, esculpida em relevo, em toda a volta do templo, desde o piso até a porta. Havia representações de leões, representações de querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. A porta do templo era de ângulo reto diante do santuário. Havia algumas coisas com um altar de madeira, 22. A sua altura era de 3 covados, enquadrada, a largura era de 2 covados. Havia ângulos protuberantes. Sua base e suas paredes era de madeira. Disse-me o homem, é aqui a mesa que está diante do Senhor. 23, ó, primeiro Ezequiel 41, 23. Ó. O templo e o santo do santo tinha cada uma porta, e cada porta era de 2 batentes, que tinham 2 bandeiras para cada batente. Assim como nas paredes,
querubins nas paredes. Nesse tempo que Cristo estava. Paredes, querubins e palmeiras e figuras eram figuradas nas portas do templo, na fachada do vestíbulo. No exterior havia um anteparo de madeira, havia janelas grandeadas e palmeiras de uma e a outra parte nos lados do vestíbulo, nas câmaras laterais do templo e nos anteparos. É nesse templo que os apóstolos estavam e Cristo estava. Agora vem um amigo protestante. Uma observação, são imagens. Nesse tempo tinha esse tipo de imagem? Se tiver, é idolatria. Se tiver, você vai entrar na igreja católica, agora eu desafio qualquer protestante a entrar em qualquer igreja católica e ver se tem esse tipo de imagem. Se tiver, aí vocês estão certos. Nós somos idólatras. Tem que quebrar todas as imagens mesmo. Aqui, ó. Tem esse tipo de imagem. Esse aqui é o Deus Horus. Desafio qualquer herege, qualquer protestante que se auto-institula doutor, mestre, sabe mais que mais tempo. Tem desse tipo de imagem na igreja? Esse aqui é o Thor. Tem esse tipo, Maria, corpo de mulher e cabeça de animal? É só. O tempo que Cristo congregou, o tempo que Cristo pregou ali, se você pegar ali, quando se cumpriu a profecia ali, que ele entra ali no templo, ele abre aquele pergaminho, começa a pregar, se cumpriu agora a profecia. Tinha esse tipo de imagem? 7. Tinha esse tipo de imagem? Olha só. Tem uma cruz ali, né? Deve falar da cruz, né? Que interessante, né? Olha só. Tem cajado também. Então, o Abraão e o sacerdote Arão são idólatras, porque ele andava com cajado. O cajado transformou em serpente. Isso aqui é o Néfites. Deus Néfites. Esse aqui, Anubis. Olha só. Isso aqui que é a história do egípcio. Batetes. Deusa da sorte, ó. Olha isso aqui. Cabeça de boi. Salve Maria, sou sempre missionário. Sem palavras. Salve a Igreja Católica.